muito importante essa introdução, que fala, né, algumas pessoas, bem antes de nós, já pesquisava a história da igreja de uma forma um pouco não convencional, né? Nós falamos do Spurgeon, do ex-padre, né? Depois pastor Aníbal Pereira Reis, e isso a gente deu uma introdução, porque se eles fossem ler o livro da história que os católicos produzem, ou que mesmo os protestantes produzem, eles fazem a história, você vai cair naquele problema da narrativa, sabe? Quando a gente fala de narrativa, até que hoje está melhor, né, para falar sobre essa palavra do que foi um tempo atrás. O que é narrativa? Narrativa é quando as pessoas começam a falar, e não é nada de verdade aquilo, mas a narrativa deles é que vale, né? Cito um exemplo. Nós estamos tendo uma guerra agora aí da Ucrânia não, da Rússia com a Ucrânia, né? Mas se perguntar lá na Rússia, por que está tendo uma guerra? Eles vão olhar e vão dizer assim, não, lá só tem nazistas, sabe? Eles estão com um monte de arma nuclear lá virado para a gente aqui, que é a narrativa do governo da Rússia, para ter o apoio. Apoio do quê? Apoio para ir lá, invadir, atacar, matar, fazer todas essas coisas que eles estão fazendo. Como a gente tem a notícia, por exemplo, está lá, tem os nossos repórteres, tem as pessoas que estão morrendo, todo aquele sofrimento, não tem nada a ver, né? A gente sabe que a narrativa russa é uma mentira, é uma falácia. Mas para a história, lá na Rússia, vai ficar isso. A gente se defendeu, hein? Poxa, né, que bom, que presidente bom que a gente tem aqui, o Putin, que ele nos defendeu, né? Bom, isso é narrativa. Tá? Quando a gente vê a mídia, sabe, atacando os princípios cristãos, se um dia um pastor, por um acaso, falar alguma coisa aí de um candomblé, alguma coisa, pronto, é um absurdo, né? É o fim do mundo, parece que o mundo vai acabar, né? Olha, olha o que os crentes estão fazendo. Um crente isolado comete um erro, uma falha, eles já culpam todas as denominações. Então, isso é narrativa. E o que a gente viu, assim, né, do Spurgeon na semana passada e do Aníbal Pereira Reis, é que eles não caíram nessa de narrativa, eles foram pesquisar a história da igreja. Mas se uma pessoa quer pesquisar a história da igreja, primeiro ela tem que pesquisar a Bíblia. Não existe isso de pesquisar a história da igreja sem Bíblia, né? Vamos estudar a história da igreja. Olha, é o seguinte, a história da igreja, que é a igreja católica, não sei o quê, aí chegou lá no ano de 900, dividiu, ficou duas, e em 1500 dividiu de novo, né, a igreja católica romana, aí veio os protestantes, passou um pouco mais de tempo, veio os batistas, os metodistas, aí surgiu os pentecostais e tal. Isso é narrativa, isso aí é narrativa, né? Vamos ler a Bíblia, tem que começar pela palavra de Deus, né? Você quer conhecer uma igreja verdadeira? Não olha na placa dela. Olha para a Bíblia e vê o que eles estão fazendo lá dentro. Estão Vê o que fazendo eles lá estão dentro, pregando lá ver o dentro, que né? eles estão pregando. O áudio está chegando legal aí, pessoal? Sim, pastor. Então tá bom, né? Sim, pastor. E aí, ainda Então na tá bom, né? passada, E na semana passada, a gente falou um pouco, né, sobre o apelido, né, o primeiro apelido que os cristãos tiveram, e não foi nem cristão, foi a seita dos nazarenos, porque era um termo pejorativo que os judeus eles deram para os seguidores de Jesus. E também eram chamados de os seguidores do caminho, né? Porque Jesus se dizia do caminho, o caminho, a verdade e a vida e tal, né? Então eles eram chamados assim. Os judeus falavam, é da seita dos nazarenos. Porque para eles falar essa palavra, cristãos tem a ver com Cristo. Cristo significa Messias. E cristãos seria o povo do Messias. E eles, os judeus, se consideram o povo do Messias.
E não deixa de ser, porque existe uma promessa para eles, né? Só que aí, meus irmãos, nós temos o quê? Nós temos que Jesus ele veio, foi rejeitado pelos judeus, e ele criou a terceira das únicas três instituições que Deus criou, né? Que foi a família, a nação, e por fim ele criou a igreja. Ele instituiu a igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, o primeiro apelido foi a seita dos nazarenos. Foi só quando saiu das fronteiras da Palestina que os seguidores de Jesus eles receberam a alcunha, né, o apelido de cristãos. Então, é o primeiro apelido dos seguidores de Jesus. Eu digo para vocês, afirmo que esse apelido ele durou até o terceiro século. Os seguidores de Jesus eram conhecidos como cristãos em todo o mundo, em todo lugar do mundo. Eram chamados de cristãos. Eles não eram chamados de católicos, nem de protestantes, nem de pentecostais. Eles eram chamados apenas de cristãos. E como é que a gente vai traçar a linha de uma igreja que seja verdadeira, né? Como é que isso acontece? Como é que eu vou descobrir que aquela igreja ali é a verdadeira? Por isso que eu disse para vocês, o passo principal é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, hoje eu queria abrir com vocês, nós falamos na semana passada, né? Terminamos na página 18 aqui da minha apostila, que seria a página 19 hoje, cujo título é A Doutrina dos Cristãos Primitivos. Será que você consegue encontrar aí, Daniel, no meio dessa coisa toda aí que eu passei para você, né? Será que você consegue encontrar a doutrina dos cristãos primitivos? Tá no capítulo 1 ainda, pastor? No 2 já? É no capítulo 1 ainda, é no capítulo 1. Né? Vai ser depois do nome da primeira igreja de Jesus, que a gente estudou a semana passada. Né? A igreja de Jesus era chamada de igreja, né? O máximo que podia acontecer é colocar o nome da cidade na frente dela, né? A igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Antioquia, e isso foi até o Apocalipse, né? A igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, etc. Né? Conseguiu, Daniel? Tem um título assim, olha, A Doutrina dos Cristãos Primitivos, capítulo 1. Deixa eu aumentar minha tela aqui para ver vocês. Isso mesmo. A origem do apelido. Mais um agora. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Opa, deixa eu ver. Não, não, não. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Volta. Crescimento. Pode voltar. Vai voltando. Volta. Volta. Calma lá. Nessa aqui não tá não, pastor, mas vou dar uma olhada aqui se eu acho. Realmente é o que você falou aquele dia, né? A gente está tendo um problema aqui de... Uai. Não tem essa... É depois dessas coisas aí, ó. O que significa a palavra princípio? Depois disso aí, vai ter... Não estou encontrando também não, pastor. Oi? Também Não não encontrando aqui encontrou? também não. Esse título. Vamos ver aqui, calma lá. Vamos lá, a gente vai conseguir encontrar. Ô, Daniel, é assim, olha, no capítulo 1 tem subtítulo. E aí, do jeito que eles colocaram aí pela internet, toda a página vai estar escrito, acho que, né, o capítulo 1 aí, essas coisas. Mas os subtítulos, o primeiro é o significado bíblico da palavra cristão.
É. Segundo, onde o apelido cristão surgiu pela primeira vez. Terceiro, o crescimento dos cristãos. Quarto, o nome da primeira igreja de Jesus. Quinto, a doutrina dos cristãos primitivos. É. Pode passar para frente, pode passar. Pode passar para frente. Deixa eu ver aqui. Não, não, é para trás. Para trás. Para trás. Que coisa, né? Tá faltando isso aí. Pode passar para trás. Passa para trás. Não volta mais? Que coisa. É depois do crescimento. Será que onde que será que está esse negócio aí, né? O que vem depois do crescimento aí, Daniel? Ah, volta aí, Daniel. Volta, volta. Volta um. É que eu não estou conseguindo aqui, ó. Não, não é esse, não. Mas é o seguinte, irmãos. Então, já que vocês não vão ter essa página aí, que é a doutrina dos cristãos primitivos, então eu vou ter que ler aqui para vocês, vocês vão ter que ficar ouvindo aí, tá bom? Eu vou tentar acertar isso a semana que vem. Eu acho que eu vou tentar despachar um livro aí para o Daniel. Vou tirar xerox desse aqui e mandar para ele. Se alguém tem o livro da origem, é a página 19, né? Mas eu acho muito difícil vocês terem esse livro aí. Então, é assim, olha, a doutrina dos cristãos primitivos. A palavra grega para doutrina, no Novo Testamento, é didáskala, né? Que significa doutrina. E foi empregada 15 vezes nas epístolas pastorais e mais 6 em todo o Novo Testamento. Por que é importante entender essa palavra, né? Porque os cristãos primitivos, as igrejas, tinham uma doutrina. E essa doutrina, se a gente, por exemplo, né, abrir no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 20, vamos lá. Efésios, capítulo 2 e versículo 20. Estou aqui com a minha Bíblia, tá bom? Então vamos ler aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Esse fundamento dos apóstolos nada mais é do que a doutrina. Quando você volta para o livro de Atos, se você abrir comigo aqui em Atos, no capítulo 2, veja só. Atos, capítulo 2 e versículo 42. Diz que a primeira igreja de Jerusalém, assim que teve aquele dia lá de 3.000 pessoas sendo batizadas, no versículo 42 diz que essas 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quando fala lá em Efésios sobre o fundamento dos apóstolos, é porque eles tinham a doutrina dos apóstolos. Agora, os apóstolos eles não têm uma doutrina deles, é a doutrina de Cristo. É o que eles receberam de Jesus. É aquilo que Jesus disse quando ele falou lá, né, no capítulo 14, no capítulo 16 de João, ele iria subir, né, realmente ia morrer, ia ressuscitar, ter a sua ascensão. Ele falou assim: eu vou partir, mas quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Né? Eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Irmãos, o Novo Testamento, como a gente tem, né, livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, apesar de Mateus e João ser apóstolos, Marcos não era, Lucas não era, mas Marcos era um discípulo de Pedro, Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo. Você tem as cartas paulinas, você tem as cartas de Pedro, você tem a carta de Tiago, você tem a carta de Hebreus, você tem as cartas de João. Né? Então, aquilo ali nada mais é do que doutrina. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez eles lembrar de tudo que, tudo não, de tudo que era preciso para a nossa edificação espiritual. É como o próprio João escreveu. Se fosse relatar aqui todos
os milagres de Jesus não ia caber nos livros do mundo inteiro. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele fez esse trabalho de que os apóstolos, inspirados pelo próprio Espírito Santo, eles escreveram o Novo Testamento para nós. Então, por que é importante essa questão da doutrina? Porque como é que você vai conhecer uma igreja verdadeira? Mas, se alguém escrever lá, Igreja Verdadeira de Jesus, ela vai ser verdadeira? Bom, ela até pode ser verdadeira, desde que ela, se você olhar para ela e ver os ensinos do Novo Testamento, os ensinos da verdade, ensinados ali do Novo Testamento. Então, a gente conforme a gente vai estudando a história aqui, a gente vai vendo que o surgimento de uma nova igreja, seja ela no ano 300, seja ela no ano de 900, seja ela no ano de 1500, seja ela aqui no século 21, é porque tem algum desligamento do Novo Testamento. Alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Eu afirmei a semana passada, eu afirmo hoje para vocês. Não é porque uma igreja se chama Batista que ela é uma igreja verdadeira. Pelo contrário, hoje a Igreja Batista ela só perde para a Assembleia de Deus em número de membros no Brasil, é muito grande. Nesses últimos 2 decênios aí, as últimas 2 décadas, é a igreja que mais cresceu em denominação. Qualquer pesquisa pode mostrar isso. A minha cidade aqui pode mostrar isso aqui. Mas aí eu pergunto, e a verdade? A verdade está lá. Você consegue olhar para essas igrejas e ver o Novo Testamento lá dentro. Você consegue enxergar o ensino dos apóstolos ali dentro, Então, quando a geração dos apóstolos morreram, e já existia igreja praticamente no mundo antigo todinho. Aí surgiu a segunda geração de cristãos, aquele período pós-apostólico, que eles chamam o período pós-apostólico aí dos pais da igreja. E se você olhar, e uma pessoa que tem assim um pouco de mais preparo e estudo, ele vai lá, eu vou estudar o que os pais da igreja escreveram. Às vezes eu tenho até medo disso aí. Por quê? Porque o que os pais das igrejas escreveram, pode ou não ser a verdade. E aí é que incorre o erro, por exemplo, da Igreja Católica, que eles acreditam em tudo isso. E nós só acreditamos na palavra de Deus. Para nós, a única palavra que interessa é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Mas muitos pais da igreja, o que eles escreveram era verdade. Por quê? Porque estava baseado na Bíblia, estava baseado nas Escrituras. Então, eles deixaram um legado. E uma das coisas que os historiadores descobriram pelos escritos dos pais da igreja é essa fidelidade ao Novo Testamento. É a fidelidade que eles tinham na palavra de Deus. A continuidade. A continuidade de uma igreja não é porque ela recebeu o nome da outra. A continuidade de uma igreja é porque ela recebeu a fé verdadeira. É essa continuidade, meus irmãos. Quando nós falamos assim de sucessão apostólica de igrejas, nós estamos falando de igrejas que receberam a verdade da igreja mãe e passaram por uma igreja filha até chegar entre nós, tá bom? Então, como é que nós vamos conhecer uma igreja? Pelas características dela. Você olha para a igreja, você vê como é que é a doutrina daquela igreja, e aí você vai dizer, isso é bíblico ou não é bíblico? Isso é a palavra de Deus ou não está na palavra de Deus? Já disse para vocês, nos Estados Unidos, tem lá o cinturão bíblico. O cinturão bíblico, ele é a junção de alguns estados americanos, como Kentucky, como Kansas, Missouri, Illinois e tal. E nesses estados, mais outros aí, que eu me esqueço o nome, a palavra de Deus, principalmente no sul, a palavra de Deus é a base de tudo, para uma igreja batista. Era assim tempos atrás, agora está mudando muito também. Mas quando eles tinham uma reunião, alguma coisa para decidir, perguntava-se assim,
Está na Bíblia? Ah, não, não, isso aqui não está na Bíblia, não, mas nós vamos. Não, não, se não está na Bíblia, nós não vamos nem discutir. Né? Se é uma coisa da Bíblia, nós vamos discutir. Mas se é uma coisa que se refere à Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia decide sobre esse assunto. Então, irmãos, é muito importante. Para conhecer uma igreja verdadeira, você tem que olhar para o Novo Testamento. É para lá que nós, né, nós temos que ir. Então, sobre as doutrinas dos cristãos. O que os cristãos primitivos acreditavam a respeito da Bíblia? Né? Então, a primeira característica, e realmente essa é a nossa primeira regra de fé, a primeira regra de fé de uma igreja batista é: eu creio nas Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus para nós, meus irmãos, é a Bíblia. E, e se você olha para uma igreja e a Bíblia não é a única regra de fé e prática daquela igreja, então não tem jeito, né? Você já tem que olhar e tem que falar assim, ó, tá eliminado, isso aqui não tá certo não, né? Isso aqui tá errado. Mas a Bíblia era a única regra de fé e prática dos cristãos primitivos, né? Tem um historiador, o Carnes, né? Ele diz o seguinte a respeito do culto dessa geração pós-apostólica. O culto começava com a leitura das memórias dos apóstolos, Novo Testamento, e dos escritos dos profetas, o Velho Testamento, até quando o tempo permitisse. Então, como é que era o culto lá na igreja pós-apostólica? Porque a imprensa foi inventada aqui em 1500. E ele está dizendo aqui, eles, né, quando eles se reuniam, né, o culto tinha que começar com a leitura da Bíblia, da palavra, do Novo Testamento. E também um outro escritor, né, o Muir, sei lá, isso é diferente, né, foi um missionário aqui no Brasil que escreveu um livro excelente, O Cristianismo através dos Séculos, né. Ele diz o seguinte: os escritores teólogos desse período não revelam o menor conhecimento da filosofia pagã, sendo antes positivas manifestações de uma fé piedosa. Além disso, a literatura desse período, período pós-apostólico, apresenta o cristianismo em toda a sua atividade. É notável verificar o respeito mantido pelos escritores do período com o Velho Testamento, citando o Novo como base da sua doutrina, enquanto extraíam do Velho as provas da verdade que apresentavam. Então, a igreja primitiva, ela usava o Novo Testamento para basear suas doutrinas e usava o Velho Testamento para quê? Para poder confirmar essas doutrinas. E isso é uma coisa que uma igreja batista tem que fazer, uma igreja verdadeira tem que fazer. Ela não pode inverter. Meus irmãos, quando nós falamos de doutrina cristã, as doutrinas cristãs, elas são retiradas do Novo Testamento. E para que nós usamos o Velho Testamento? Né? Nós extraímos, né, do Velho Testamento as provas da verdade encontradas no Novo Testamento. Quando se inverte isso, aprendi uma coisa com o irmão Félix Raci. Né? O irmão Félix Raci dizia o seguinte, pastor Gilberto, né? Um texto obscuro, ele não pode dar luz a um texto que é claro. Veja só, existem alguns versículos na Bíblia que eles são meio difíceis mesmo de compreender, uma coisa muito obscura, né? E aí, alguns pastores, alguns líderes espirituais, eles pegam aquele texto obscuro, com um monte de pontos de interrogação em cima dele, e formam uma doutrina. E se esquece de dezenas de textos claros, sabe, que elucidam aquele texto. Então, o obscuro, ele torna-se o regente, enquanto que aquilo que está claro, ele fica como suplente. Não pode. Né? Não deve ser isso. Uma outra coisa, né, que a gente tem que aprender é que o Velho Testamento
ele recebe a luz do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso aí. Por que que existem essas igrejas que dão tanta ênfase na salvação pela lei, na salvação pela guarda do sábado, e etc. e tal? É porque eles fazem com que o Novo Testamento receba essa luz, né? Quando, na verdade, é o contrário. Se você inverter isso aí você vai virar, a igreja vai virar uma sinagoga. E muitas igrejas têm virado uma sinagoga. Essa história aí de messianismo, profético, não sei o quê, nada mais é do que um judaísmo, do que um farisaísmo disfarçado com o nome de cristão. Então, vocês tomem cuidado com isso aí, né? E não estou desmerecendo o Velho Testamento, não, não. Nós cremos em toda a palavra de Deus. Mas é como Jesus disse: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Bom, o Velho Testamento ensina assim: você bateu em alguém, você vai receber um tapa também. Ah, você matou alguém, você vai morrer também. Olho por olho, dente por dente. Jesus, ele veio e disse assim: agora eu digo para vocês, não resistai ao homem mau. Nós temos que aprender. O Sermão da Montanha, ele dá um ensinamento muito rico para nós. Não é que mudou, não é que mudou. Uma coisa é instituir uma lei para criar uma nação. Outra coisa é você criar essas leis espirituais, como Deus fez, para reger uma igreja de novas criaturas. O judeu, para ele, bastava não roubar. Ele já estava guardando a lei. Ele achava que só porque ele não roubou, ele vai para o céu. Agora, o cristão não pode ser assim. O cristão, ele sabe que ele não pode roubar. Mas ele não vai só não roubar. Ele vai trabalhar com suas próprias mãos, como disse Paulo, para poder ajudar as outras pessoas. Olha que diferença. Então, meus irmãos, o Novo Testamento, ele lança luz sobre os ensinos do Velho Testamento. Isso não desmerece o Velho Testamento, de forma alguma, né? Então, é muito importante, eu quero bater nessa tecla, da importância das doutrinas da igreja, tá? E vejamos, por exemplo, né? Como podemos ver, as igrejas de hoje estão muito aquém do padrão usado pelos cristãos primitivos sobre a Bíblia. Estamos bem longe de declarar que as igrejas atuais mantêm um grande respeito com o Velho e o Novo Testamento quando se fala de sã doutrina, né? O cristianismo moderno praticamente não enfatiza mais a autoridade e a inerrância das Escrituras. Veja só, são duas coisas importantes. Quando você vai estudar a teologia sistemática, a primeira coisa que você estuda também é sobre a Bíblia. Por quê? Porque você está acreditando no Deus da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, existem duas coisas muito importantes. Na verdade, são quatro, mas essas duas são muito importantes, né? Qual que é? É que a Bíblia, nós temos uma doutrina chamada a inerrância das Escrituras. Que a Bíblia não contém erros nos seus escritos originais. E uma outra coisa, a autoridade da Bíblia. Ela é nossa regra de fé e prática. Então, uma igreja jamais pode abrir mão disso, né? Quando começa, mas nesse texto aqui acho que não está certo, não, sabe? A Bíblia falou, mas eu tive um sonho. Veja só, a Igreja Católica. A Bíblia, por exemplo, fica em terceiro lugar. Porque, em primeiro lugar, na Igreja Católica, o que dá realmente ordem para a Igreja é aquilo que o Papa diz. São as bulas papais. Então, o que rege uma igreja romanista, primeiramente, são as bulas papais. Em segundo lugar, vai ser o quê? Vai ser os escritos patrísticos, né? Que são o que os pais escreveram, sabe? Essas experiências lá dos famosos dele, como Agostinho e etc. Tá?
Em terceiro lugar, eles vão colocar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que se encaixar no meio de tudo isso aí. A palavra de Deus ela tem que se encaixar. O que o Papa falar tem que encaixar a palavra de Deus no que o Papa falou. Né? E então, a Bíblia não é a única regra de fé e prática para o romanismo. E como essa igreja vai ser a verdade? Se ela não usa a Bíblia como única regra de fé e prática para a vida dos crentes. Então, está eliminado. Né? Mas vamos pensar, né? Também tem o protestantismo histórico. O protestantismo histórico é composto das igrejas. Primeiro apareceu a igreja luterana, com Lutero, depois apareceu a igreja presbiteriana, e depois apareceu a igreja reformada, e foi aparecendo algumas. Aí no século seguinte saiu aí os metodistas, né? E por aí vai. Protestante porque protestaram. Né? Nunca foi do coração de Calvino, Lutero ou Zwinglio criar uma outra igreja. Na verdade, eles queriam reformar a igreja católica mesmo. E a Bíblia é a única regra de fé e prática para eles? Bom, se você olhar assim no que eles anunciam na doutrina deles, eles vão dizer, não, sim, nós temos sim. Né? Só que quando chega por exemplo, no governo da igreja, vamos comparar o governo de uma igreja luterana com o governo da igreja do Novo Testamento. Aí você tem a igreja luterana, por exemplo, a igreja luterana, de confissão luterana. Né? É uma igreja, é um só, é um líder que manda em todos. Né? Eles têm um papa deles lá. A mesma coisa, e de um grau menor, vai ser na igreja reformada, ou na igreja anglicana, ou mesmo numa igreja presbiteriana que tem o sínodo deles lá. Eu tenho uma irmã que era da igreja presbiteriana, né, frequentou muito tempo, eles gostavam muito do pastor lá, e aconteceu que os presbíteros, né, são uma equipe lá da igreja, que se reúne e manda na igreja, contra a vontade de 99,9% da membresia, decidiu que o pastor tinha que ir embora. Então, o que 99,9% da membresia disse, não, nós queremos que ele fique, não adiantou de nada. Por quê? É o governo da igreja. Então, irmãos, primeiro isso, né? Nós falamos sobre a importância das escrituras, a doutrina das escrituras. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas pense agora no pentecostalismo. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, não quero jogar pedra em ninguém, não é meu objetivo fazer isso. Mas é o seguinte, eles leem muito a Bíblia, né? Algumas leem. Eu conheço igreja pentecostal que lê muita palavra de Deus. Mas aí surge uma pessoa lá no meio e fala assim, eu tive uma revelação. E que revelação é essa? Aí a pessoa vai lá na frente, faz a revelação. Lá em Gália, por exemplo, tive uma mulher lá que recebeu uma revelação que ela tinha sonhado que tinha uma Bíblia aberta. Ela foi lá, revelou na igreja dela lá que tinha uma Bíblia aberta. Por isso que ela ia abrir uma igreja com o nome Igreja da Bíblia Aberta. Né? E aí, para eles, o que eles têm de revelação individual é mais importante do que o que a Bíblia diz. Para eles, a Bíblia é segundo plano. Eu não digo para todos. Não, é o que eu disse. A gente tem que aprender a fazer a separação. Né? Mas a gente está vendo aí. E mesmo em igreja batista, que se renovou, que se pentecostalizou, parece que tudo começa com um sonho, com uma visão, com uma revelação. Eu sonhei e tal. E aí, então, essa pessoa já se torna um semideus. Aquela revelação é muito importante. Ninguém pergunta, olha, mas calma lá, meu amigo, né? Você falou que você viu Jesus. Né? Você viu Jesus. Você falou que falou com Deus. Você viu Deus. A Bíblia fala que homem nenhum viu Deus, mas essa pessoa viu. E aí, toda a igreja vai falar amém por uma coisa dessa? É claro que não. Né? Então, a gente tem que olhar. Olha, essa igreja aqui,
ela segue a Bíblia? Segue. Se uma pessoa vier na minha igreja, só tive uma revelação, né? Não vai falar, né? Não vai falar, fala assim, ó, aqui nós temos a Bíblia, temos a revelação de Deus, que é a Bíblia, e nós vamos ficar com ela. Guarde a sua revelação para você, fica com a sua revelação aí, amém para você e tal. Nós, né, a gente vai ficar com a Bíblia, nós vamos ficar com a palavra de Deus. E existem princípios espirituais para isso. E nós vamos chegar, meus irmãos, conforme nós vamos estudando, nós vamos chegar nesses princípios aí, tá bom? Muito bem, né? Isso somente a respeito das Escrituras, que as Escrituras é a única regra de fé e prática. Na página 21 do nosso livro, que né, nós não vamos ter aí na tela também, mas fala sobre uma outra característica de uma igreja verdadeira. A primeira característica é se ela crê na Bíblia como única regra de fé e prática. A segunda característica é a respeito do governo da igreja. O que é isso, o governo da igreja? Né? Sobre os líderes da igreja. Eu vou dar uma lidinha aqui, tá bom? O governo da igreja primitiva era democrático, né? Espiritualmente democrático, a gente deve dizer isso aí, tá bom? É dirigido pelo Espírito Santo, certo? Tá bom? Todos os membros eram iguais, como deve ser em qualquer igreja. E isto pode ser verificado na eleição de Matias, na escolha dos 7 diáconos, na separação de Barnabé e Paulo para o ministério, na exclusão e restauração do homem incestuoso, de 1 Coríntios, capítulo 5, e na escolha dos irmãos viajantes de Paulo, em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, né? As escolhas, a disciplina, ou qualquer outro assunto eram feitos com a participação de todos os membros. Veja que interessante quando escolhe os diáconos, tem uma discussão lá, as viúvas gentias estão sendo desprezadas, enquanto as viúvas dos judeus estão sendo favorecidas. Surge esse problema na igreja, chega no conhecimento dos apóstolos. Eles poderiam, pela autoridade que eles tinham, eles poderiam olhar e dizer assim, olha, pela autoridade que nos é outorgada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui, o corpo apostólico, vai eleger 7 irmãos, tá? Para ajudar aí a distribuir a comida na igreja. Bom, a autoridade, meus irmãos, não faltava para um apóstolo, eu reconheço. Mas os próprios apóstolos disseram, escolhei dentre vós. Escolhei dentre vós. Eu vou até ler aqui na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 6. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos, capítulo 6, ele diz assim, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, e nós vamos constituir eles nesse importante negócio. Não foi uma decisão de Pedro, não foi uma decisão de João, de Tiago, não foi. Foi uma decisão da igreja, E diz depois, né, diz assim, este parecer contentou a toda a multidão e elegeram, tá? Eles elegeram, e depois que a igreja elegeu, diz no versículo 6, que os apresentaram para os apóstolos, que colocaram as mãos sobre eles e oraram. Veja só. Eu disse, os apóstolos tinham autoridade, mas eles não tinham mais autoridade que a igreja. A igreja que tem autoridade. Tem que excluir o irmão lá, né, do capítulo 5, do livro de 1 Coríntios. Bem, Paulo podia dizer assim, olha, eu declaro ele excluído, tá decidido. Né? Mas ele não faz isso, não. Ele pede para a igreja tomar uma providência. E quando ele se arrepende, ele diz na segunda carta, olha, vocês coloquem ele de volta aí, para ele não morrer de tristeza. Então, ele poderia tanto tirar quanto colocar, mas ele não fez isso aí. Por quê? Porque o governo da igreja, ele é democrático.
Sabe, meus irmãos, que os Estados Unidos da América, eles têm o que nós chamamos da maior democracia do mundo. É uma democracia bicentenária, muito boa. Só tem 2 partidos, mas é muito boa, né? E as pessoas escolhem. Eles vão lá e votam, escolhem, tá? E eu pergunto para vocês, como é que um país recém-criado chegou nessa conclusão? Como é que eles conseguiram se tornar democráticos? Vocês devem saber bem. Então, irmãos, a influência das igrejas sobre as pessoas nos Estados Unidos da América, fez com que a América fosse democrática. Tudo era decidido dentro da igreja. Então, o pastor se levantava, fazia olha, vamos abrir uma sessão aqui, o assunto aqui hoje é sobre comprar milho aqui para os nossos animais, né? Então, os irmãos levantavam, e um dava uma palavra, outro dava outra, falava, até que alguém chegava numa sentença, não, eu proponho, você propõe, alguém apoia aí e tal, né? Então, isso acontecia muito dentro das igrejas e passava-se para toda a comunidade. E aí, quando eles declararam a independência deles, em 1776, o que aconteceu? Eles ficaram instituídos como uma nação democrática. Mas isso nasceu dentro da igreja. Você vai ver que é muito parecido às decisões que eles tomam lá como nação, das decisões que são tomadas dentro de uma igreja batista quando quer tomar alguma decisão. É muito parecido. Mas eu lembro para vocês que a igreja já estava lá. Eles só imitaram a igreja para criar aquela democracia. A nossa democracia não é uma democracia humana. A palavra demo quer dizer povo, né? Kratos quer dizer poder. Então, democracia significa o poder do povo. Tá? E nesse sentido é que nós falamos que o governo da igreja é democrático, ou seja, os membros da igreja vão decidir quem vai ser o seu pastor, quem vai ser o diácono, se tem que excluir, se não tem que excluir. É a decisão da igreja local. Agora, vale lembrar, meus irmãos, que tem igrejas que se metem muito na vida de outra igreja, porque pastores acham que pode mandar em todas as igrejas. E não é verdade isso. Por mais pequena que seja uma igreja, ela sendo organizada, ela é autônoma. Ela vai decidir o que é melhor, olhando para as escrituras, para a vida da congregação. Então, vamos dizer que ela decide. Eu me lembro que uma vez, eu estava lá com o pastor Steve Montgomery, e havia assim um culto de despedida para o pastor Steve, que estava indo embora para os Estados Unidos. E eu estava assumindo, né, a igreja de Ourinhos. Fiquei pouco tempo lá, graças a Deus fiz bastante amizade lá. O pastor Israel é muito meu amigo. Mas a gente estava no culto, lá em São Paulo, numa igreja chamada a Igreja Batista da Vila São Pedro. Tinha 2 igrejas lá, né? Tinha 2 igrejas. E os pastores não se conversavam, de jeito nenhum. Uma igreja era brigada com a outra. Eu não me lembro nenhum motivo. Pô, se foi um membro, né, que saiu de uma igreja e foi aceito na outra, tal, né? Mas eu sei que, como os pastores ficaram tipo de mal à morte, né, as 2 igrejas ficaram tipo de mal à morte. Tudo porque um pastor quis se meter na igreja do outro. Se for ver, é isso. Bom, se eu estou tirando uma pessoa aqui da minha igreja, tá? Ou se essa pessoa está saindo da minha igreja e ela vai se filiar em outra igreja batista, olha, sinceramente, eu não tenho que brigar com aquela igreja. Eu não tenho que brigar com o pastor. É uma decisão deles. Se eles entenderam que vão receber ele, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Nós temos que de respeitar a autoridade da igreja local. Nós precisamos fazer isso aí.
Agora, é claro, a gente vai ficar chateado. Puxa vida, a pessoa veio aqui, aprontou aqui, brigou aqui, foi lá, foi recebido com todos, né, os aclames, soltaram até rojão quando ele chegou lá. Bom, né, se eu estiver errado como pastor, então que Deus me corrija. Se a outra igreja, com o pastor dela, estiver errado de receber aquele irmão, que Deus os corrija. Mas isso não deve implicar numa briga, numa discussão, numa divisão e nada disso. Justamente para respeitar o governo da igreja. O governo da igreja tem que ser respeitado. E o governo da igreja é, pela Bíblia, pela palavra de Deus, os irmãos da igreja, a igreja reunida, juntamente com o seu pastor, o corpo diaconal e os membros, todos, o pastor tem um voto, os diáconos só têm um voto, e cada membro da igreja tem um voto. O pastor não é maior que o membro não é maior que o pastor, todos são iguais numa igreja verdadeira. Todos eram iguais na igreja do Novo Testamento. Todos eram iguais. Isso é muito importante lembrar. Esse governo espiritualmente democrático da igreja primitiva. Né? Vamos ver uma declaração aqui, a história da igreja católica. Olha que interessante. Né? Vamos ver o que eles escreveram aqui. Né? Do Philip Hughes. O clero era escolhido pela igreja local. Não, não, isso aqui não é a história da igreja batista, não. Né? E não é a história que o pastor Gilberto fez um esboço e o pastor Calvino resolveu imprimir. Não, 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 não. Né? Aqui é a história deles. Eles escreveram. Eles estão dizendo que naquele período pós-apostólico, a segunda geração, o clero era escolhido pela própria igreja local. Né? Então, os irmãos escolhiam quem ia ser o pastor. É esquisito esse negócio da pessoa se formar no seminário. E esse foi o motivo que eu saí do seminário. Né? Eu dava aula aqui num seminário que ele tem em 4, 5 países, né? E no Brasil tem algumas unidades. Eu dava aula de teologia sistemática, e aí, no momento em que eles foram receber o diploma, eles falaram assim, ó, pastor, nós já vamos ordenar eles. Eu pensei, me tira dessa, né? Como é que nós vamos ordenar eles? Não, vamos colocar a mão neles e coisa... Não, eu posso até colocar a mão neles para orar para eles, para Deus abençoar eles. Eu não tenho problema de colocar a mão na cabeça de ninguém para orar. E se alguém quiser orar para mim, colocar a mão na minha cabeça também, eu não tem problema com isso. Né? Pode ir. Agora, ordenar, somente a igreja pode fazer isso, eu disse. Né? Então, a ordenação é o papel da igreja. É da igreja primitiva. A igreja primitiva, meus irmãos, é que ordenava. Não é um corpo pastoral que vai ordenar. Eles são chamados pelas igrejas, eles representam suas igrejas, para ir na outra igreja que convidou eles, com a experiência daquele ministro, daquele irmão, né, que vai se tornar um ministro. Então, é assim que funciona. É conforme as escrituras, não é conforme os homens querem, não. Tem uma outra declaração aqui, né, no papado da Idade Média. Não há indicação alguma de que a primeira comunidade cristã de Roma fosse presidida por um bispo. Opa, né? Eu vou ler de novo. Não há indicação alguma de que a primeira comunidade cristã de Roma fosse presidida por um bispo. Não é de admirar. As primeiras igrejas cristãs eram pequenas comunidades ligadas pela fé e amor fraterno e não tinham necessidade de um dirigente monárquico. Exerciam, porém, a autoridade em comum. E foi apenas na segunda metade do século II que se definiram e se diferenciaram os graus de hierarquia e que os bispos, passando à frente dos demais, foram nomeados chefes de suas igrejas. Bom, meus irmãos, isso aqui é o livro Papado na Idade Média, página 15 e 16. Ele está dizendo aqui que não tinha nenhum indício, né, de que a primeira comunidade cristã, não é nem igreja de Roma, não, a primeira comunidade cristã de Roma
fosse presidida por um bispo. Isso não aconteceu, né? Por quê? Porque eles não tinham isso, né? Não tinham um pastor monárquico lá, um papa, um bispo, não tinha nada disso. Tinha um pastor e os membros, tá? Com certeza uma igreja como a de Roma, um lugar daquele, podia ser que tinha ali alguns diáconos também. Uma outra declaração. Todos os oficiais de que tratamos, o autor refere-se aos apóstolos, eram especialmente indicados para seus cargos por Deus e não pelos homens. Havia uma outra classe de oficiais, os oficiais administrativos, que eram democraticamente escolhidos com o consenso de toda a igreja. Olha só, isso aqui é o cristianismo através dos séculos. Tem uma outra declaração, né? Excluindo a ideia de um sacerdote especial ou casta sacerdotal dentro da igreja, o Novo Testamento ensina que cada crente é o seu próprio sacerdote. Por certo que essa doutrina não implica na identidade de funções, mas em igualdade de direitos e privilégios. É fora de dúvida que as igrejas do Novo Testamento eram autônomas e dirigiam seus próprios negócios, internos e externos, dando conta de seus atos somente a Cristo, que era o seu cabeça. Então, aqui, o governo da igreja, bom, pastores, diáconos, os únicos oficiais que a igreja tem. Agora, o governo da igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça, não é o Papa. Isso não pode acontecer. Então, a gente olha assim, essa igreja é mais antiga. É mais antiga por quê? Porque ela fala que ela é mais antiga? Olha para a Bíblia. Olha, como é o governo dessa igreja? Ela nem acredita que a palavra de Deus é a verdade. Mas olha o governo dessa igreja. Quem que é o cabeça dessa igreja? Bom, sabe quem que é o cabeça da Igreja Universal? O Bispo Macedo. Sabe quem que é o cabeça, né, da Igreja Católica? O Papa. Então, essas igrejas têm outra cabeça. Uma igreja verdadeira vai ter somente Cristo como sua cabeça. E a igreja é o seu corpo. Tá? É assim. Então, meus irmãos, por estas afirmações históricas, e principalmente pelo que a Bíblia diz, né, os batistas estranham o governo praticado pelo catolicismo, afirmando que a igreja é um organismo mundial e hierárquico sob o mando do Papa em Roma. Também estranham a concepção de uma igreja nacional, como faz a igreja anglicana. Daí vem anglo, né? Tem aquele colégio anglo, quer dizer inglês, né? Anglo é um prefixo que significa inglês, da Inglaterra, né? Então você vê aí, eles têm a igreja nacional deles lá, né? Tanto é que quando foi para os Estados Unidos não podia se chamar igreja anglicana, né? Teve que se chamar igreja episcopal, porque aí era complicado, né? Nos Estados Unidos os ingleses foram expulsos, eles foram derrotados na Guerra da Liberdade dos Estados Unidos. Então, como é que a igreja lá ia chamar anglicana, né? A igreja da Inglaterra não dava. Então, ali naquele momento mudaram o nome para a igreja episcopal. Olha só, né? Continuando. E ainda estranho a concepção de uma igreja denominacional, que é a prática da maioria das igrejas protestantes. Exemplo, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista. Tal prática é incorreta. Notamos haver em todas essas denominações protestantes e outras semelhantes a elas o princípio de uma hierarquia, desfazendo o princípio de autoridade local ensinado nas Escrituras. A explicação para esse erro é simples: a busca da primazia entre os líderes de tais denominações. E talvez o ponto mais importante de uma igreja verdadeira, para a continuidade dela, seja a respeito dos membros de uma igreja. Como é que eram os membros da igreja primitiva? Somente pessoas salvas e batizadas eram consideradas membros da igreja fundada ou formada por Jesus.
Todo crente no Novo Testamento só se tornou membro da igreja local após o batismo. Este tinha um pré-requisito essencial: a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Não há na Escritura indicação alguma de qualquer pessoa que alguma vez foi batizada sem fé. Confirma isso pelos batismos realizados em Atos 2, 8, 18 e 19. Então, meus irmãos, como é que se torna membro de uma igreja? Tem lugar que você vai aí, está tendo culto, a pessoa já vai lá, já te dá um copo na mão, já te dá um pão para você tomar a ceia lá e pronto. Você nunca... Uma vez eu estava de viagem lá no sul, estava participando de um culto lá, de uma outra denominação, que era culto de ceia, já foram jogando todas essas coisas no seu colo. Mas eu não sou membro lá. Não sou membro dessas igrejas. Eles nem me conheciam, não sabiam nem o meu nome. Então, irmãos, o que é ser membro de uma igreja primitiva? Na igreja primitiva, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui para não ficar dúvida, né? Ele diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Só foram batizados aquelas pessoas que receberam a palavra da verdade, que creram em Cristo como único e suficiente Salvador. É a partir desse momento que ela pode ser batizada. A mesma coisa acontece lá com a pergunta do eunuco. Quando ele olha e diz: o que me impede que eu seja batizado? Falando lá com o Filipe falou: não, você pode, se você crê, né? O impedimento, meus irmãos, é qualquer coisa. O que permite é uma só. Para você ser batizado, né, você tem que primeiro ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Né? Aí você é batizado. A partir do momento que você é batizado, você vai fazer parte da igreja. Existe aquele momento de eleição do membro lá depois de batizado. A igreja vai receber ele como membro. Então, isso aconteceu na igreja, no capítulo 2. Aconteceu aqui o carcereiro. O carcereiro disse: Senhor, o que eu preciso fazer para me salvar? E aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele creu em Jesus e foi batizado. Creu e foi batizado. É isso que Jesus diz lá em Marcos, né? Quem crê e for batizado, né? Não diz batize para crer, não. Quem crê e for batizado. Então, primeiro a fé, depois a água. A água não pode vir primeiro que o sangue de Jesus. Você não pode inverter isso. Então, essa questão, vamos batizar um nenê que nunca não sabia nem o que estava acontecendo. Não tem como na internet sepultar sem haver a morte, né, pastor? Oi? Eu falo assim, não tem como sepultar se não tiver a morte. Então, primeiro a gente tem que morrer para esse mundo para poder acontecer o sepultamento e uma nova criatura nascer, né? É verdade, Aline, né? Não tem jeito. Primeiro tem que morrer para depois ser sepultado. Muito boa essa, né? Mas essa é a verdade, né? Só membros, só crentes batizados podiam ser membros de uma igreja primitiva, como está no Novo Testamento, né? Então, vamos ver essa declaração. O divino mestre ordenou que o ato de batismo seguisse a fé, não o contrário, né? Diz mais: e a natureza da ordenança o faz aplicável só aos capazes de exercer fé. Não é para qualquer um, não. Ir lá colocar a cabeça para ser batizado, como eles fazem, né? Ou levar uma criança para ser batizada. Não, né? É preciso que somente os capazes de exercer fé, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, entregou sua vida para Jesus e teve arrependimento dos seus pecados, creu em Cristo Jesus para lavar os seus pecados, e aí sim, com essa declaração de fé, ele vai poder ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Na verdade, o batismo é só um quadro daquilo que ele disse que creu, não é verdade? Continuando.
Somente os batizados participavam da ceia. Esse é um livro chamado O Cristianismo através dos Séculos. O claro ensino bíblico sobre esse assunto leva os batistas a uma recusa total do pedobatismo, que é o batismo. Pedo quer dizer criança. Né? Total recusa do pedobatismo praticado por católicos e protestantes. A água não pode anteceder a fé. Batizar recém-nascidos ou qualquer outra pessoa sem que ela tenha recebido Cristo como Salvador faz com que a igreja se encha de não regenerados. Vamos ter uma igreja composta de não crentes. Eu tenho 1000 pessoas na minha igreja. Como é que foi? Eu cheguei lá, falei, quem quiser fazer parte da igreja, faz. Né? Pois é. Mas ninguém creu em Cristo. Eu batizei todo mundo. Como é que você batizou? Era o dia de batismo. Né? Eu chamei as pessoas para vir para as águas. Bom, isso pode parecer legal, pode ser bonito tudo, né? Pode fazer com que um pastor se sinta importante, porque ele batizou tantas pessoas. Mas a verdade não está aí. Né? A verdade não está aí. Então tem que olhar para o Novo Testamento. Para saber como é que era uma igreja verdadeira, tem que olhar para o Novo Testamento. E aí você sabe, pelo Novo Testamento, como é uma igreja verdadeira. Se as características não estiverem corretas, ela não é uma igreja verdadeira. É nesse ponto que a gente tem que bater sempre. Né? E aqui, meus irmãos, né, nós vamos fazer o seguinte, tem bastante coisa para estudar nessa questão das doutrinas ainda. Né? Eu quero só falar mais uma e depois nós vamos encerrar a aula, que está na página 23, que é a respeito das suas ordenanças. A Igreja Batista, por exemplo, tem 2 ordenanças, que é a ceia e o batismo, o batismo e a ceia do Senhor. Mas da onde nós tiramos isso? Da Bíblia. Né? É da Bíblia. E aí que tem a grande diferença de muitas outras igrejas. Porque são ordenanças, não são sacramentos. Para a Igreja Católica, o batismo é um sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é o quê? É quando uma pessoa ela se santifica através de um ato. Então, ou seja, se eu for batizado, eu estou lavando os meus pecados. E isso não é um mal católico somente, não. Né? Tem muita igreja que ensina que os pecados são lavados pela água do batismo. E, infelizmente, é assim. Mas as ordenanças, quando nós falamos de ordenança, só existe 2 no Novo Testamento. A primeira, a ordem de Jesus, é ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira ordenança. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus, ele deixou tão somente essas 2 ordenanças. Não tem mais do que essas aí. Eu sei que tem igreja que inventa umas coisas aí, ou pega um texto da Bíblia e põe como ordem para a igreja e tal. Bom, e se tem essas 2, para mim, é muito importante que tenha essas 2. E se a pessoa, pastor, começa a colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, olha, ele deve colocar como preferência pessoal dele, da igreja dele. E explicar para as pessoas, nós fazemos isso, não é para nossa salvação, mas é um costume dessa igreja, dos irmãos aqui, fazerem isso. Eu respeito. Olha, irmãos, eu respeito muito. Né? Contanto que não esteja fora da Bíblia. Contanto que não seja fora das Escrituras. Se um dia uma igreja chegar em mim e falar assim, pastor, na minha igreja, a gente pratica o lava-pé. O senhor pratica o lava-pé? Eu fico pensando, né? O chulé que eu tenho, coitado de quem vai lavar meu pé, né? Mas se a igreja pratica o lava-pé, tá? E o pastor lhe diz assim, olha, meus irmãos, isso aqui, ninguém vai ser salvo por isso, nós aqui, nós cremos em Cristo como único, suficiente Salvador, ninguém vai ser constrangido a ter o pé lavado ou lavar o pé de ninguém, mas nossa igreja tem o costume aqui de um irmão lavar o pé do outro. Eu digo uma coisa para você, eu não condeno essa igreja, de forma nenhuma, e nem daqueles que usam véu, porque tem igreja batista que ainda usa véu.
quando o pastor João e a dona Alta estiveram nos Estados Unidos, no começo do ministério deles, a dona Alta usava véu. Mas ela nunca usou para um constrangimento ou para ajuda, dizendo isso aqui é uma ordenança. Não, de jeito nenhum. Não é. De forma nenhuma, não podia ser. Ela não fazia isso. Né? Tanto é que um dia ela se levantou e disse, eu não vou usar mais. Teve uma compreensão um pouco diferente lá, né? E decidiu, e parou mesmo, e acabou, né? Porque ela entendeu que parecia que estava fazendo mais mal do que bem. Agora, se uma igreja resolver colocar isso aí, mas não como ordem, mas um costume dos irmãos, para mim não tem problema nenhum, né? Contanto que aquilo ali não vire uma ordenança para as igrejas. Ordenanças são somente duas: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é o quê? É o mergulho em água do candidato cristão, crente, salvo pela graça de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, meus irmãos, esse quadro maravilhoso do Evangelho, quando uma pessoa decide se batizar, e ela está dizendo para o mundo, eu morri para o mundo. Ela está dizendo para todas as pessoas, olha, primeiro, Jesus Cristo foi morto, sepultado, e depois ele ressuscitou. 3 coisas preciosíssimas, né? Um ensino precioso. Então, você pode evangelizar quando você é batizado. Você, né, uma pessoa que vai ser batizada, convida um parente, vai dizer assim, olha, meu parente, eu vou mostrar para vocês o que Jesus Cristo fez por mim. Primeiro ele morreu, depois ele foi sepultado, e ele ressuscitou no 3º dia. Então, o ensino do Novo Testamento a respeito do batismo é bem claro. Esse quadro que representa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor é a segunda ordenança. Né? É um memorial. É para a gente não esquecer. Tá? É muito importante pensar nisso. Não é um sacramento, é um memorial. O que é um memorial? Deus sabe que o ser humano é muito esquecido. E aí, então, ele colocou essas 2 ordenanças. Primeiro o batismo, depois a ceia. Por que a ceia é tão importante? Porque a ceia não é para você ser mais santo e ir lá e tomar a ceia. Não é porque você fica santo quando você toma a ceia. Não, isso é uma invernizada mentira. Né? A ceia é um memorial para a gente lembrar o que Jesus fez por nós. Quando ele pega o pão, e sempre o pão primeiro que o vinho, né? Ele pega o pão e ele vai citar, eu vou ler para vocês, para que fique bem claro a frase, né? Para que eu não tire nada daquilo que é dito. Capítulo 22 do livro de Lucas. Olha o que Jesus diz no versículo 29. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Se você conhece as leis de sacrifício do livro de Levítico, lá, Jesus está aqui se revestindo do capítulo 1 do livro de Levítico. A oferta, o holocausto. O holocausto era uma oferta em que todo animal ele era queimado. Não somente todo animal era queimado, mas eles esfolavam o animal, eles abriam o animal e arrancavam algumas partes daquele animal, né? Os rins, o fígado, as entranhas ali, tirava e também era colocado no altar. Para simbolizar que Jesus, ele era sem pecado, por fora e por dentro. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele não se entrega por nós primeiro. Não. Ele se entrega primeiro para o Pai. É isso que representa o pão sem fermento. É uma vida sem pecado. É Jesus se oferecendo primeiro para o Pai. Antes do sangue ser derramado por nós, era preciso o Pai aceitar a oferta.
E o Pai aceitou, porque era uma vida perfeita. Então Jesus podia dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Porque Jesus, ele teve uma vida santa. Os seus atos foram santos. Suas palavras foram santas. São coisas visíveis ou audíveis. E as pessoas que conviveram com ele, como ele mesmo disse, alguém aqui me convence de pecado? Ninguém podia convencer ele de pecado. Mesmo o soldado que jogou a lança nele lá na cruz, disse, esse homem é um santo, né? Esse homem é um santo. O ladrão na cruz disse, esse aqui mal nenhum fez, nós estamos aqui porque merecemos. Então, meus irmãos, a vida de Jesus foi sem pecado. Agora, por dentro, ele era sem pecado. Porque tem muitas pessoas que eles conseguem disfarçar por atos e palavras, mas por dentro tem uma podridão, tem um ódio, tem um rancor, tem maldade, tem todo tipo de coisa ruim, como o próprio Senhor Jesus Cristo fala. As coisas ruins que existem dentro do coração. Então, o holocausto, a oferta era colocada no altar de bronze, seja o animal inteiro, seja o que tinha dentro dele, era tirado e também colocado para ser queimado. Tudo era queimado, ou seja, para Deus aceitar Jesus, ele tinha que ser inteiramente perfeito. Senão, não podia ser aceito. Uma vez que Jesus foi aceito, isto é o meu corpo que foi entregue por vós, dado, entregue por vós. Uma vez que ele entregou o corpo por nós, e o Pai disse, eu aceito. Esse é perfeito, esse nunca pecou. Aí sim ele diz, na continuidade, este é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E aí sim, o vinho representa o sangue que foi derramado por nós. É por isso que nós falamos da preciosidade do sangue. Preciosidade no sentido de preço. Paulo diz, vocês foram comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, é muito importante você entender essas duas coisas. O batismo, que representa a morte, sepultamento e ressurreição, mostra para nós que nós morremos para este mundo, para ter uma vida nova, uma nova criatura, com uma vida nova dada por Deus, como diz lá em João capítulo 1, que nós lemos lá, filhos não nascidos da carne, não nascidos do sangue, não nascidos pela vontade de homem algum, mas nascidos de Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Então, você tem essa nova criatura. E o batismo, ele representa isso. Agora, a ceia, como eu disse, é essa entrega, uma entrega de amor, uma entrega, meus irmãos, que somente o Senhor Jesus Cristo podia oferecer, entregar e dar o nosso Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós para nos salvar. Então, na semana que vem, meus irmãos, nós vamos continuar, Olha, nós estamos aqui dizendo que uma igreja, para ser verdadeira, ela tem que olhar para a Bíblia e estar de acordo com a Bíblia. Aí eu quero estudar a história da igreja, então vamos estudar a história, primeiro, das doutrinas da igreja primitiva e ver qual igreja se encaixa nessas doutrinas, tá? E se está batendo, se está certo. Porque tem muita igreja que fala assim, nossa igreja é mais velha que a sua, porque nossa igreja tem 500 anos, fez 500 anos. Legal, hein? E como é que é a doutrina dela? Vamos olhar para a Bíblia para ver como é que faz, como é que está, e acaba sendo reprovado. Então, nós estamos estudando a história assim, tá? Nós estamos estudando a doutrina, não, tá? Mas, para estudar a história, nós temos que conhecer a doutrina da igreja primitiva. Senão, que adianta estudar a história? Toda a igreja vai ter a sua história, tá bom? Pessoal, nós vamos ficar aqui hoje na nossa aula. Alguém tem alguma pergunta aí para ser feita? Pastor, comentando sobre o batismo, aqui em Santa Cruz teve uma igreja
que eles achavam que o batismo limpava os pecados e teria que ser batizado em um rio que corria água. E tinha um senhor, ele falou, eu fico com dó das pessoas que nadam lá embaixo, porque tá pegando o pecado de todo mundo aqui em cima. Então, a pessoa ficava só ali daquilo ali, achando que o batismo, a água que limpava, né? E não o ato em si do batismo. A gente até ria. E é para rir mesmo numa situação dessa, né? Acho que vão ter muitas coisas assim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, pastor Gilberto, só para me localizar, a primeira divisão no cristianismo foi, então, a crença na regeneração batismal, né? Realmente isso aí é o pontapé, né, pastor Adilson? Isso aí é confirmado por todos os historiadores sérios da igreja, né? Que era uma coisa que não tinha jeito de deixar passar. Não tinha jeito. Porque a regeneração batismal vai contra o primeiro princípio, que é a salvação pela graça, né? É por isso que eles começaram a batizar nenê. Já que é tão importante o batismo, vão batizar a pessoa o mais rápido possível, né? Nasceu, batiza, né? Assim, pelo menos ela não morre pagão. Daí onde tem o termo morrer pagão, né? Morrer pagão é morrer sem ser batizado. E quem não morria sem ser batizado ia para o limbo. Na verdade, a Igreja Católica batiza até criança morta. Morreu sem ser batizado, eles batizam morto. Porque eles acham que é muito importante. Chegou na mão deles, as freiras ali, eles fazem isso mesmo. Eu já ouvi falar isso também, né? Já ouvi falar. Mais alguma pergunta aí? Bom, pessoal, eu tinha que fazer... Eu acho que o Daniel está fazendo a lista de chamada aí para nós, né, Daniel? Estou sim, pastor. Eu agradeço, né? Olha, estamos aqui com a nossa sala. O Washington, a Lara, o Germán, a Fátima, a Eula, o Josué, o Danielzinho, né, a Camila, a Brenda, a Aparecida, a Arantes e o André. Opa, né? O Anderson, a Aline, a Adriana e eu e o Daniel, tá bom? É o seguinte, alguém não se apresentou a semana passada? Não estava semana passada e gostaria de se apresentar? Aqui. Eu. Opa, então calma lá. Então vamos pela ordem. Certo, vamos, Aparecida, se apresente para nós, Aparecida. Fala o seu nome, qual igreja que você é, de qual cidade você é. Eu sou batista, eu sou de Minas Gerais, da cidade. Atualmente estou frequentando uma comunidade chamada Comunidade Cristã. Amém. Muito bem, seja bem-vindo aqui às aulas do seminário, né, do Centro de Estudos Teológico e Evangelismo. É um prazer ter você aqui, viu, Aparecida? Que Deus abençoe. Quem tem me assessorado como pastor é o pastor Adilson, que é o meu pastor à distância. Amém. Aí. Minha ovelha à distância, Aparecida. Muito bem. Agora, quem nos apresentou? A Camila. Se apresente, Camila. Pegando, Camila, você. Oi, pastor? Você se apresentar aí. Você se apresentou a semana passada? Sim, eu sou esposa do pastor Adilson, né? Ninguém conhece. Sou daqui de Carapé-Açu, da Igreja Batista Regular Esperança, onde nós estamos com trabalho aqui, tá? E a Karina aqui, que está escondida. Essa aqui é a minha irmã, Karina. Deixa eu ver aí. Oi. Onde que tá? Eu tá aqui aí. Aí, né? Como é que chama a irmã dela? Karina. Karina. Seja bem-vinda também, tá, Karina? Obrigada. Deus abençoe você, né? E você possa continuar os estudos aqui, tá bom? Amém. É um privilégio poder te conhecer também. E tem o Josué, não se apresentou a semana passada. Se apresentou, Josué? Não, pastor. Então se apresente. Boa noite a todos. Eu me chamo Josué, sou natural do estado do Acre e atualmente eu resido em Marília e sou membro da Igreja Batista do Pastor Gilberto. Igreja Batista da Fé. Amém. Que bom ver um acriano. Faz tempo que eu não vou no Acre. Rapaz. Os acrianos que é um povo bravo, não sei o quê, né? Coitado. Eita, bicho manso. Né? Muito bem. Mais alguém que não se apresentou? Eu estou esquecendo aqui, né? Todos se apresentaram já.
Ok. Então, pessoal, ó, segunda-feira que vem nós temos aula de novo. Estou contente que o pessoal voltou para a aula, né? E que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos pegar o ritmo aí. Eu preciso pegar o ritmo também. E aí eu vou sendo ajudado aí pelo pastor Adilson, por vocês, e a gente vai dando continuidade. Tá bom? Até. Que Deus abençoe ricamente vocês aí na semana. Tá bom? Amém. Tá Ok, bom. obrigada, pastor. Boa noite. Obrigado.